Olá, muito boa tarde. No dia 14 de abril deste ano, o Papa Francisco autorizava a Congregação para a Causa dos Santos a promulgar a heroicidade de virtudes do sacerdote português Padre Manuel Nunes Formigão. Ele foi o fundador da Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Está hoje entre nós o postulador da causa de canonização do Padre Manuel Nunes Formigão, o Monsenhor Arnaldo Cardoso. Está também connosco a irmã Gertrudes Ferreira, vice-postuladora desta causa de canonização. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Começava por si, irmã Gertrudes Ferreira. Como é que a congregação está a viver este momento? A grande notícia aconteceu em abril, há muito pouco tempo ainda, e agora é uma etapa muito importante e um desafio muito grande para a congregação das reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. É claro, a congregação viveu com enorme alegria e júbilo a notícia deste acontecimento, a proclamação das virtudes do Padre Formigão, nosso fundador. Já esperávamos que isso viesse a acontecer e realmente foi um momento de júbilo para todas nós. Os desafios que isso nos está a colocar é que nós também sabemos que o Padre Formigão não é assim bastante conhecido ainda, então nós temos estado a tentar divulgar o mais possível também o seu nome, porque ele é um sacerdote que merece ser conhecido pela sua vida, pela história, por aquilo que ele fez. É um período de muito trabalho agora para a congregação. É um período de muito trabalho. E então temos desenvolvido algumas ações, uma das quais vai ser agora a celebração no dia 14 de julho, a celebração da Ação de Graças, que vai ter uma missa na Basílica do Santuário de Nossa Senhora, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, uma missa celebrada pelo nosso cardeal, Dom António Marto. Muito bem, o novo cardeal português. O novo cardeal. Depois temos à tarde também uma outra celebração na Basílica da Santíssima Trindade, onde vai ser exibida uma cantata, que já o ano passado também teve em exibição em alguns locais em Fátima e em outros locais do país, e que vai ser em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, mas também evoca o nome do Padre Formigão, porque ele é praticamente o autor dessa cantata. É em nome dele, é ele que fala. E todas estas ações visam especificamente dar visibilidade a esta figura. Exatamente. Sim. Muito bem. Monsenhor Arnaldo Cardoso, quando falamos do cônego Manuel Nunes Formigão e as pessoas assim familiarizadas com Fátima associam este homem, eu não sei se sou correto na expressão, mas assim quase um detetive, não é? Do período das aparições e no saber dos pastorinhos, do aferir da verdade daqueles acontecimentos. Mas de alguma forma ele acabou por ficar depois um pouco na sombra dos acontecimentos de Fátima e dos próprios videntes, não foi? Assim foi de facto, e uma das notas que é preciso salientar é o papel, o lugar que o Padre Formigão ocupa em todo este processo de Fátima, mas também não surpreende, nem nos devemos admirar assim tanto, porque a causa de Fátima centrou-se tanto à volta das três crianças, dos três videntes, dos três pastorinhos, que aquele que foi verdadeiramente o seu arauto, o seu proclamador, digamos, com grande projeção, ficou na sombra, ficou na penumbra. Mas o Código Formigão foi crucial para a solidez e a forma como a Fátima se apresentou e a mensagem também se estruturou, não é? Posteriormente. Eu diria que realmente que foi fundamental, foi crucial esse lugar do Padre Formigão, toda essa fase, porque na altura em que as aparições ocorreram, havia uma grande desconfiança, uma grande reserva, uma grande dúvida por parte da Igreja, que se distanciou e não estimulou nada esse movimento. E quando o Padre Formigão foi lá em setembro, foi um pouco impelido pelo Vigário-Geral do Patriarcado, que secretamente o aconselhou
a ir ver o que é que acontecia. E o padre Formigão permaneceu a uma distância de uns 300 metros, com o seu binóculo, a observar tudo. De maneira que ele já tinha ouvido falar de Fátima, mas ele mesmo confessa que era descrente das aparições e esboçava um sorriso incrédulo quando lhe falavam disso. Portanto, ele foi a Fátima como descrente daquilo que estava a acontecer. E depois de ter observado tudo, ele regressou a Santarém e então, no dia 27 de setembro, praticamente pouco mais de uma semana depois, ele decidiu interiormente e por ele ir a Aljustrel falar pessoalmente com os pastorinhos. E esse foi o começo dele ter mergulhado em toda essa história que depois investigou e proclamou e divulgou. Ele foi muito exaustivo, não é? No estudo e no inquirir os pastorinhos daquilo que realmente tinham visto. Ele foi exaustivo e rigoroso porque, primeiramente, pela exigência intelectual. Ele era uma das poucas figuras do clero português com 2 licenciaturas de Roma, e isto deu-lhe um crédito e uma preparação que muito poucos, ou com certeza mais ninguém tinha. E quando ele se confrontou com este problema, ele percebeu que não era um problema qualquer, que era um problema de igreja e que, portanto, devia ser investigada a verdade, fosse ela qual fosse. E foi com esta exigência intelectual que ele abordou e depois, a pouco e pouco, se mergulhou em todo o governo. Portanto, esta exigência intelectual já tinha uma estrutura do homem antes de Fátima acontecer. Depois havia a sua honestidade intelectual e a procura da verdade que realmente o levou. Para salientar o adjetivo que empregou, ser realmente crucial ou exaustivo, ele, dos encontros com os pastorinhos, ele muniu-se de 30 perguntas. Portanto, era muita pergunta para fazer às crianças. Porquê? Porque ele queria saber tudo. Ele não queria que as crianças fossem objeto de ilusão, de engano, provou que eram psicologicamente robustas, descreveu tudo. Portanto, não nos podemos esquecer que Portugal estava num período histórico conturbado e esta era um caso muito sensível, não é? No período republicano em que estamos, os acontecimentos de Fátima mexiam com muito, não é? Essa situação era estimulante para ele porque, precisamente, ele não podia estar a desafiar as forças que eram contrárias ou agressivas ou adversas, não é? Jogando de qualquer maneira. Portanto, ele jogou pelo certo, pelo seguro, mas esse dado da oposição que, entretanto, se gerou por causa da instituição do estabelecimento da República, jacobina, agressiva, portanto, anticlerical e anti-eclesial. Ora, isso magoou muito. Mas isso, por outro lado, só estimulou aquele lado dele para mostrar que, afinal, Fátima, pouco e pouco, para ele, era a resposta de Deus às grandes maravilhas de Fátima, não é? O título do livro dele, 10 anos depois, o paraíso na terra, o pedaço do céu na terra. Quer dizer, era a visão dele espiritual que era precisamente contraposta a essa visão laica, laicista, claro. E é esta perspectiva e o sentir-se maravilhado ele próprio, cético ao início, mas depois rendido a Fátima, que o leva também ao carisma da vossa congregação, não é? Esta dimensão da reparação, as irmãs acabam por estar muito ligadas e muito relacionadas com Fátima, com a sua mensagem, e isto numa intencionalidade que ele quis e que ele intuiu. Fala um bocadinho, era nessa linha que eu lhe perguntava, a especificidade do vosso carisma. Qual é que é o vosso caminho em igreja neste caminho que fazem ali junto ao santuário? Pois, o Padre Formigão realmente centrou a congregação na mensagem de Fátima, porque ele colheu da mensagem de Fátima o próprio carisma
de fundar a congregação. Ele recebeu, foi um pouco mais tarde, já depois das aparições, mas ainda a Jacinta ainda era viva, e estava aqui em Lisboa, no hospital, quando ela recebeu uma comunicação de Nossa Senhora com o pedido de transmitir ao Padre Formigão. Ele sentiu-se responsabilizado em dar resposta a esse pedido, não é? Ele pensou que realmente seria uma congregação com o carisma da reparação, porque a mensagem de Fátima é precisamente isso, pede a reparação. É uma mensagem de oração, de penitência, de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido. Era assim que a Jacinta o focava. E então ele sentiu-se impulsionado realmente a fundar, e nós fomos para Fátima, estamos em Fátima, e uma das missões que nós temos realmente em Fátima é da adoração ao Sagrado aos Perene. Foi sempre o sonho do Padre Formigão, que só se concretizou 2 anos depois da sua morte. Mas é uma das formas em que nós damos resposta realmente à mensagem de Fátima, à nossa ligação com a mensagem de Fátima, mas também no sentido da reparação. A vivência da nossa congregação é a vivência de cada uma de nós, de cada membro da congregação, é no sentido de dar resposta a esse pedido de reparação através da entrega da nossa vida. E o fundador dizia-nos que a reparação era isso mesmo, era uma entrega total que fazia parte de todo o nosso dia, todo o nosso ser, toda a nossa vida, faz um ato de entrega que nós prometemos logo na nossa profissão. Portanto, toda a nossa vida vai nessa linha de responder ao pedido de Nossa Senhora em Fátima de oração, de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido. Esta dimensão muito típica das irmãs e do vosso carisma, que é a adoração, o estar ali diante da exposição do Santíssimo, que parece que é algo de difícil compreensão para o mundo de hoje. Mas, por outro lado, e curiosamente, as pessoas começam a descobrir esta dimensão e a valorizar esta dimensão do silêncio, do encontro, do estar, e já não apenas aquelas características de se mobilizarem apenas em torno da ação sociocaritativa, da dimensão social, mas esta dimensão do encontro com Deus começa a ganhar força dentro da Igreja e a despertar e a cativar as pessoas, não é? É verdade. Nós notamos que a Capela da Adoração está quase sempre cheia de pessoas que estão lá e passam ali horas. E por vezes jovens também. E jovens, é verdade. É verdade. As pessoas estão a sentir mesmo isso, esse sentido de recolhimento, de oração. Nós admiramos-nos até que há pessoas que passam lá até mais tempo do que nós. Nós temos, cada uma tem 1 hora para estar ali, para não seja só esse o tempo da nossa oração, mas é o tempo que temos para estar lá. Mas há pessoas que passam lá horas até noites, não é? Sentem a necessidade do recolhimento da oração, é verdade. É uma característica também que acho que está a desenvolver um pouco mais até na sociedade. E entre os jovens também, sim, entre os jovens. Há esta sensibilidade também que Há grupos de jovens que até vêm de fora, que se organizam e passam lá horas também, ou têm tempos determinados para estar em adoração ao Santíssimo. Sim. Monsenhor Arnaldo Cardoso, isto não é um... Estávamos a falar do Código Manuel Nunes Formigão, mas também na sua qualidade de postulador desta causa de canonização, não é um percurso fácil nem imediato. Aconteceu esta promulgação da heroicidade de virtudes. O caminho agora segue por onde? Essa é uma questão que invoca aqui precisamente o processo que se organizou para chegarmos a este ponto do decreto da heroicidade das virtudes. Historiando muito sumariamente esta causa, eu podia dizer que a figura do Padre Formigão era conhecida por causa da ligação aos pastorinhos. Eu mesmo conhecia, mas muito superficialmente. Sabia que fazia parte do seu papel, do seu lugar, mas não ia muito além disso. Quando fui solicitado em 2005 para aceitar este encargo de apostolação, então eu aceitei
e depois, a pouco e pouco, descobri realmente o perfil, a densidade desta personalidade a nível humano e a nível espiritual e a nível eclesial. Depois, o seu primeiro grande biógrafo, que é o Padre Alonso, disse que ele realmente foi um herói da Igreja na primeira metade do século XX. Ora, isto nem toda a gente chegou ainda a esta conclusão porque não o conhece. Ora, o entrar neste processo também contribuiu para mim pessoalmente para o conhecer melhor, conhecer este perfil. Naturalmente que a organização do processo teve as suas etapas, Repare que trata-se de um processo que foi organizado bastante recentemente, tudo somado, porque a partir da beatificação de Francisco da Jacinta do ano 2000, o Bispo de Leiria, o Sr. Dom Serafim, formalizou o pedido da introdução do processo à Conferência Episcopal Portuguesa. Só então, imagine. Em 2001, Roma deu o seu Dic Lobstead à organização do processo. O processo foi organizado depois, durante alguns anos, com a convocação de testemunhas, a organização de comissões, o estabelecimento de um tribunal, de tal maneira que o processo foi encerrado em 2005 e foi enviado para Roma. E foi nessa altura que eu fui solicitado para ser postulador nesta fase de Roma. Agora é preciso que as pessoas conheçam o Conde Manuel Nunes Formigão e o coloquem nas suas preces e nas suas intenções de oração, não é? Que o tenham como intercessor também. Sem dúvida. As irmãs organizaram, a propósito disto, organizaram esta festa da Ação de Graças, mas também publicaram já um livro da nossa autoria, de nós os dois, do Padre Formigão e a Mensagem de Fátima, para divulgar precisamente a sua figura e a sua obra, não é? Realmente trata-se de um homem singular e extraordinário. Nesta fase que durou, naturalmente, porque teve essas diversas fases da organização do chamado sumário, depois para chegar à Posício. A Posício foi entregue em 2013, só 2013. 2013 para cá esteve ali congelada na congregação e só ultimamente a congregação se animou e então teve este feliz desfecho, que é já o reconhecimento da santidade dele, quando se declara a heroicidade das virtudes de uma pessoa. Realmente já é a heroicidade das virtudes. E agora é preciso que alguém informe a causa de canonização, de alguma cura inexplicada, de uma graça recebida. Tudo isto agora é determinante para que o processo avance, não é? Para que o processo avance, até para a beatificação primeiro e para a canonização, é preciso realmente aquilo que se chama milagre. Faz parte das regras da congregação ainda, isso, de maneira que é preciso incentivar essa devoção no povo de Deus para que também aconteça esse milagre ou essa graça que seja vista como milagre, porque muitas graças há com certeza, e de maneira que é assim. Essa animação deve ser feita, ou as primeiras, digamos, empenhadas nessa divulgação são as irmãs. Das irmãs e estão a fazê-lo não somente com esta publicação, mas também com a revista Estela, que foi fundada pelo Padre Formigão, ainda em Bragança, e com o boletim
o boletim também do Padre Formigão, que é um boletim próprio da causa de beatificação da E canonização. tudo isso serve para divulgar. Portanto, há diversas coisas, e além das pagelas e assim outras coisas que há. Claro. Não é? Para as irmãs é um momento de azáfama, digamos assim, porque é preciso divulgar, mas também é um motivo acrescido para cada uma de vós, que um dia vocacionalmente se decidiu por este caminho de igreja. É uma responsabilidade acrescida estes dias agora, não é? Este momento que vive a congregação. Não há dúvida. Nós sentimos que temos que estar à altura também da resposta que devemos dar ao Padre Formigão, porque foi ele que nos fundou e que nos transmitiu uma mensagem, uma espiritualidade, e tem sido esse também um esforço que nós temos feito através de colóquios, através de leituras, através de publicações, dando a conhecer também essa mensagem às pessoas que connosco convivem, os leigos, reparadores, nós temos também ligados à congregação, grupos de jovens que nós temos também ligados à congregação, vamos também transmitindo essa mensagem, esta espiritualidade. É uma família alargada, envolvida neste trabalho. É uma família alargada, que nós temos tido a preocupação de transmitir realmente a espiritualidade e a mensagem do fundador. Muito bem, e nós vamos continuar a acompanhar certamente, a par e passo, a evolução e o que vão fazendo também para a divulgação desta figura de Conde Manuel Nunes Formigão. Eu agradeço a vossa presença hoje aqui no programa Eclésia e vamos aguardar então por acontecimentos que permitam a este processo avançar. Recordo ainda que mais logo na Antena 1 pode acompanhar a partir das 22h45 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.